Eu vim problematizar um pouco, se vocês não se importam. Como vocês já sabem ou imaginam, as escrituras budistas foram todas escritas por homens cis. E praticamente só falam dos ensinamentos e jornadas espirituais dos homens. Por milênios foi considerado que só eles conseguiriam reconhecer a sua verdadeira natureza e chegar à iluminação. E muitas vezes as mulheres não tinham nem permissão para entrar nos templos. Nessas tradições, elas eram limitadas a serem escravas, lavadeiras, esposas e mães, no máximo. E isso fica muito claro nos koans, porque existem mais de 3.000 pequenos contos zen, e pouquíssimos citam uma mulher que seja. E ainda, nas poucas vezes que tem mulher na história, ela é sempre caracterizada pela sua aparência física, seu ciúme e inveja de outras mulheres, ou sua incapacidade de transcender o ego. Muitas vezes elas são mostradas como um obstáculo para o homem que busca a iluminação. E só para vocês terem uma ideia do nível de sexismo, eu trouxe 2 koans mais famosos que envolvem mulheres. A Hyonen, ela foi uma freira budista descrita como uma jovem sedutora de 17 anos. Já começou mal, né? E quando a mãe da Hyonen faleceu, ela ficou desolada e muito consciente da impermanência da vida, o que fez ela querer estudar o budismo. A família dela discordou na hora e forçou ela a casar, dizendo que depois dela ter 3 filhos, ela poderia estudar. Quando ela fez 25 anos, com já os 3 filhos que ela prometeu, ela raspou a cabeça e começou a sua peregrinação em busca do mestre. Depois disso, a história conta que ela foi continuamente rejeitada. E por quê? Por ser muito bonita. Sim. E antes de eu falar o resto, eu quero dar um alerta agora de história horrível. Mas bom, depois de toda essa rejeição, Hyonen queimou seu rosto com um ferro. E só assim ela foi aceita como discípula. Olha que história absurda. E o koan que conta a história da Shunkai não é muito melhor, não. Ela também foi descrita como linda, maravilhosa, e a sua história começa com esperança. Ela abandona um casamento forçado para estudar filosofia, e aí depois ela é aceita em um templo budista. Mas como ela era muito bonita e muito boa aluna, todos os monges do templo se apaixonaram por ela. E aí a esposa do mestre cultivou esse ciúme muito grande da Shunkai. A esposa começou a espalhar um rumor que a Shunkai estava tendo um caso com outro discípulo. E esse discípulo acabou sendo expulso do templo por causa da fofoca. A Shunkai ficou cheia de raiva, pegou uma lata de querosene e incendiou o templo. Na manhã seguinte, o templo tinha virado pó e a polícia prendeu a Shunkai. E aí é bizarro, mas os comentários sobre a beleza apaixonante dela não para nem com ela indo para a prisão. Mas a sua história termina depois que ela sai da prisão e vai morar em um outro templo. A última frase desse koan diz assim: quando Shunkai faleceu, ela ainda era extraordinariamente bela, com quase 30 anos de idade. Pra vocês verem como era a vida das mulheres na época dos koans, né? Você morre e o que lembram é que você ainda estava bonita quando você morreu. E por que eu contei nessas histórias terríveis? Porque finalmente, nesse século, a história do budismo e da meditação está mudando. E a gente faz parte disso. Então a gente sempre pode adicionar mais nessa mudança, lembrando desse contexto histórico, ouvindo e projetando as vozes das minorias sociais cada vez mais.